geografia de hoje, não é? A gente vai fazer muita leitura e explicar, né? A gente vai entender um pouco sobre a questão da população mundial para poder chegar na população do nosso Brasil. Muito bem. Você saberia me dizer qual é o país mais populoso do mundo? Em qual o país que tem mais gente? Hein? Sim, não. Não é só que o Brasil está entre esses países mais populosos? Né? Bom, gente, na aula de hoje vai ter muita leitura e explicação, não é? Vocês vão precisar de usar o livro, não é? E é isso, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, o livro, a aula de geografia vai estar o vídeo vai estar um pouquinho grande, mas vai ter pouco exercício de geografia. Bom, sem mais demora, vamos lá, logo, né? Que a aula de geografia vai estar começando. A população. Conteúdo da aula. Nesta aula vamos ver os países mais populosos, falar sobre como a população brasileira está distribuída. Capítulo 1. Todos nós fazemos parte da população. População brasileira é o conjunto de habitantes de um lugar. Todos os habitantes do Brasil, por exemplo, formam a população brasileira. Observe no gráfico abaixo os países mais populosos do mundo. Em seguida, localize-o no planisfério, né? Ou seja, no gráfico a seguir. Mas vamos ter calma aí que vem explicação. A gente veio aí na leitura, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, isso, bonitinho, isso. A gente veio aí na leitura que população é todo mundo que faz parte... Não, tá tuxa, não sei. A gente viu aí na leitura que população é todo mundo que mora em um determinado lugar. Ou seja, né, quem mora no Brasil não é que seja brasileiro, mas faz parte da população brasileira. Né? Porque uma pessoa pode ter nascido na Venezuela, que tem muita gente vindo da Venezuela, vindo morar aqui, mas faz parte da população. Já conseguiu a cidadania brasileira. Professor, o que é cidadania? Cidadania é quando você, não é considerado habitante daquele lugar. Não é? Você nasceu em outro lugar, mas é morador de lá. Não é? Muito bem. Então a gente vai ver agora o gráfico e que vai mostrar que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Olha só que interessante. Países mais populosos. E essa contagem é de 2015, né, em habitantes. Né? Então temos aí no primeiro lugar China, depois a Índia, depois os Estados Unidos e depois a Indonésia. Em quinto lugar temos o Brasil. Né? Aí vem Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Né? Muito bem. No Brasil aí a gente tem, nessa contagem, deu aproximadamente 204 milhões e 900 mil habitantes. Gente, para Dedéu, minha gente, é muita gente. Né? Então, a gente vê que o Brasil está entre os 10 mais populosos do mundo e ocupa a quinta posição. E aí nós temos o planisfério, não é? E a gente tem no planisfério, né, os países, né, os continentes, digamos assim, desculpa, gente. Temos os continentes de vermelho, não é? A América, de roxo a Europa, de amarelo a Ásia, de rosa a Oceania e de verde a África. E em branco não está aparecendo um quadradozinho, mas nessa parte de baixo ali do mapa é onde fica a Antártida. E o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês prestem atenção no próximo mapa, não é? Para vocês me dizerem que vai ter lá uma questão no questionário, não é? Em que continente está a maioria dos países que a gente falou? Né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Né? Eita, não volta, mas enfim. Onde é que está a maioria dos países? Né? Né? Está em que continente? Na América, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, na Antártida. Olha bem direitinho aí esse mapa que é para poder responder lá a questão. Vamos seguir. E temos aí os países mais populosos, né, no mapa. Né? A gente vê aí os Estados Unidos, México, Brasil, Nigéria, Paquistão, Índia, China, Bangladesh, Indonésia, Rússia. Né?
Aí o que eu quero que vocês prestem bem atenção direitinho e vejam em que continente estão, a maioria dos países estão em que continente? Na América, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania. Tem uma questão lá, viu, gente? O mapa ficou meio embaçado, né? Não consegui fazer um print muito bom lá do livro online. Então a gente vê aí no gráfico que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, segundo o censo de 2015. Professor, o que é esse censo de 2015? O censo 2015 é uma campanha do governo em que ele conta, não só do governo brasileiro, mas do governo de todos os países, que conta a população, para saber como é que eles estão vivendo, quantas pessoas têm e coisa e tal. Né? Isso ajuda, às vezes, a, a comandar um país, né? Digamos assim. Quantos somos? Então a gente vai falar agora uma leitura rapidinho, né? Eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? Da história do censo brasileiro, né? A primeira contagem oficial da população brasileira foi realizada em 1872. De acordo com essa contagem, viviam no país cerca de 100 milhões de habitantes, ou melhor, 10 milhões de habitantes. Desculpa, gente. Em 2010, o censo demográfico realizado pelo IBGE registrou pouco menos de 191 milhões de habitantes. Em 2015, pesquisas realizadas pelo IBGE indicam uma população numerosa, aproximadamente, um número mais ou menos perto de 2.205 milhões de habitantes. Somos atualmente o quinto país mais populoso do mundo. Observe no gráfico abaixo, que é o gráfico que a gente vai ver, o aumento da população brasileira entre 1872 e 2015. Né? E aí a gente tem a logotipo aí do censo de 2010, né? E dizendo o que é censo demográfico. Né? Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí pela internet. O que é censo demográfico? Não é obrigado. Eu coloquei mais porque estava lá já no livro, né? E eu vou dizer lá quais são as páginas do livro para você ler. Não se preocupe. Né? Aí temos, né, aumento da população brasileira de 1872 até 2015. Né? A gente vê que só subindo, só aumentando, só aumentando. Né? Muito bem, muito bem. E o que é que a gente vê? Né? Que no ano de 2015, essa população estava em 205 milhões. Professor, o senhor disse lá no outro gráfico que é 204 milhões e a gente agora volta um pouquinho para a matemática. Porque o que, é que a gente vê? Aí tem o gráfico anterior, né? Marcado aí, ó, 204 milhões e 900 mil milhões de habitantes. Né? E o que é o arredondamento? O arredondamento é o quê? É quando você pega esse número e aproxima para um número fechado mais para baixo ou mais para menos para facilitar o cálculo. Né? Claro que esse número não é fechadinho. Tem os quebrados, né? Algumas pessoas a mais. Né? Mas eles fazem isso porque facilita muito. Vamos continuar. É aí marcado, não é? A população brasileira é predominantemente urbana. Até a década de 1960, a maioria da população brasileira vivia em áreas rurais. Com o desenvolvimento das indústrias na cidade, muitas pessoas deixaram o campo em busca de melhores condições de vida. Além disso, a mecanização da agricultura causou o desemprego de muitas pessoas no campo, que foram buscar na cidade novas oportunidades de trabalho. A partir de 1970, a maior parte da população brasileira passou a viver em áreas urbanas. Em 2015, uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que de cada 100 habitantes do país, 95 vivem em áreas urbanas e 15 vivem em áreas rurais. Aí deixa eu
falar primeiro logo desse gráfico aí, né? Aí tem Brasil, né? O nome do gráfico é Brasil, População Urbana e População Rural, 2015. E a gente vê que o de laranja está maior do que o de verde, isso está bem claro. E o de laranja tem 85%, não é? E o verde tem 15%. Então, tem mais gente morando nas cidades do que nas zonas urbanas. É como comparar o pessoal que mora em Ponte dos Cavalhos e o pessoal e comparar com o pessoal que mora lá no engenho mesmo, lá em Santo Estevão, do outro lado da BR, lá por trás mesmo, não é? Ou então Engenho Guerra. Então a gente vê que e por que as pessoas preferem morar mais nos centros urbanos? Porque as condições às vezes é mais perto do comércio, mais perto de atendimento de saúde, de escolas, não é? De transporte. Então tem essa coisa, não é? Sem contar que assim é mais fácil, claro, arrumar um emprego na cidade, não é? No centro urbano, do que na zona rural. Porque, e sem contar que assim, muitas vezes a maioria, e eu estou falando aí do texto, né, das pessoas, como antigamente as pessoas não tinham máquina para trabalhavam nas fazendas, e as fazendas hoje em dia usam muito tratores, caminhões e maquinário pesado no campo, né, nas fazendas. Então isso as pessoas foram morar na cidade, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido essa parte. Né? A densidade demográfica brasileira. Quando dividimos o número de habitantes, população total de um local, pela área territorial, ou seja, o tamanho, a extensão territorial, o tamanho do local, desse local, o resultado é a densidade demográfica. Professor, o que é a densidade demográfica, afinal? Ou seja, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o censo de 2010, mais antigo que o de 2015, a densidade demográfica do Brasil nesse ano era de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma coisa que não vai cair muito, né? Mas como está no livro, é importante a gente falar. E o que é a densidade demográfica? A gente sabe que o Cabo é bem grandinho, né? E como é que a gente mede a densidade demográfica do Cabo, por exemplo? A gente vai pegar todo o tamanho do Cabo, né? Quanto mede o município do Cabo, e dividir pela quantidade de pessoas que moram no Cabo. Só quem mora, não é quem vai para lá trabalhar. Eu não moro no Cabo, né? Eu trabalho no Cabo. Então eu não vou entrar nesse contingente, nessa quantidade da divisão, não é? Então vai contar as pessoas que moram lá e dividir o tamanho do cabo e dividir pela quantidade de pessoas. E vai ver quantos mais ou menos pessoas tem por quilômetro quadrado lá. E aí a gente vê nesse mapa do Brasil, não é? Tem lá o título, né? Densidade Brasil, densidade demográfica de 2010, e a gente vê que na parte da praia, na parte assim do litoral, ela é mais escura do que o pessoal indo lá para dentro. Ou seja, a maioria da população brasileira está onde? Concentrada na faixa litorânea, não é? E essa distribuição não é muito igual, é meio tem mais gente num canto e menos gente no outro. Claro, lógico, evidente que ali onde tem o AM, que é o Amazonas, o PA, que é o Pará, você dá uma olhada, tem muita selva. E não dá para o pessoal morar no meio da selva. Claro, tem gente morando no meio da selva. Os índios, por exemplo. Né? Mas, imagine se a população fosse todinha lá para dentro. Ia desmatar tudo e ia estragar com o oxigênio do planeta, né, minha gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Essa questão aí, onde a região mais escura é onde tem mais gente e a região que vai clareando é onde tem menos gente. A gente vê aí em alguns lugares do mapa, né, uns pontinhos escuros, né, que tem a concentração de gente. Normalmente são as capitais dos estados. E é isso, gente. Agora vamos resumir bem rapidinho, né, o nosso assunto, a nossa aula de hoje. O que é que a gente viu na aula de hoje? Os países mais populosos, não é? Vimos quais os países mais populosos: China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, e depois vem o Brasil, né?
vimos que os países, quais os países mais populosos e que o Brasil está entre os 10 mais. Né? Muito bem. E a gente viu a distribuição demográfica. O Brasil não está igualmente distribuído, como a gente viu agora há pouco no mapa. A maioria está nos centros urbanos, principalmente na faixa litorânea, que é a parte mais pertinho da praia. Bom, gente, a aula de hoje, o vídeo de hoje acabou. Por hoje é só. Beijos do tio.